Olá, pessoal! Vamos para uma live, mais uma live especial com o grande professor Rodolfo Pamplona, por quem tenho um carinho gigantesco. Então, vamos aguardar para poder ir girando aí no Insta. E boa noite. Oi, Alexandre, tudo bem? Quanto tempo? Bom, eu queria que você me falasse se o som tá ok, se o áudio tá ok aí, está pra gente poder chamar o nosso convidado de hoje, que é realmente um cara sensacional. Eu falo que todos são sensacionais, mas cada um tem a sua peculiaridade e é muito bom a gente aprender com esses grandes mestres. Então, hoje, a nossa live com Rodolfo Pamplona, eu vou colocar o tema aqui para o pessoal conseguir acompanhar enquanto Rodolfo Pamplona vem chegando. Responsabilidade e justiça. Isso. Mas uma coisa que eu falei, a gente vai montar uma apresentação também para ficar mais fácil para eles entenderem. Não no. Primeiro a gente teria que explicar para você no Word mesmo, em inglês, fala uma coisa. Aonde tem essa redação? Bom, Bom, pessoal, enquanto a gente aguarda Rodolfo Pamplona, que é o nosso convidado especial de hoje, eu gostaria desde já de convidá-los também para a nossa live de amanhã, que é com o professor Leone Pereira, que é coordenador do Damásio Nacional. Ele foi meu professor de MBA na FGV há alguns anos e é um cara também sensacional. Então hoje a gente vai aprender um pouco mais com Rodolfo Pamplona, que é um juiz do trabalho, que eu acho que todo mundo que fez direito conhece um pouquinho quem é o Rodolfo Pamplona, já ouviu falar do grande Pamplona, já ouviu da obra dele com Pablo Stouze, além das outras e das inúmeras obras que Rodolfo Pamplona tem. Então ele é um grande juiz do trabalho, ele, além disso, ele é professor na Federal da Bahia e também professor da Unifax, professor de mestrado, professor de doutorado, professor na graduação. E ele vem esclarecer pra gente algumas coisas atuais no direito do trabalho, a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do empregador. Então, muitas pessoas me perguntaram se for do grupo de risco, o empregador mandar trabalhar, se vai, se não vai. Eu acho que ele é uma pessoa ideal pra gente poder descobrir se pode, se não pode, qual é o limite, quais são os deveres, os direitos e as obrigações dos empregados e dos empregadores nesse tempo de Covid. E aí eu vi aí, oi Deise, minha querida! A Deise, nossa grande advogada, por quem eu tenho imenso carinho. Enquanto o Rodolfo Pamplona vai chegando. Pessoal, se tiverem perguntas, eu quero que vocês se sintam totalmente à vontade, perguntem, debatam, questionem para entender realmente até onde vai o nosso limite nesse período de coronavírus. Eu sei que não é um período fácil, é muita gente perguntando sobre se tem que ir trabalhar, se é obrigada a ir trabalhar, se não concorda em trabalhar, se pode negar, se tem que assinar o acordo. Então, acho que são muitos assuntos para a gente discutir. Ainda vai ter muita discussão no trabalho. As MPs não são claras em determinadas questões. As medidas provisórias realmente elas vieram, mas é para urgência. Mas mesmo assim o direito, a gente tem diversas interpretações que geram controvérsias e que isso vai para o seu trabalho. Só que quando a gente fala de direito do trabalho, a gente está falando de vida, a gente está falando de dignidade de trabalhador. E por isso é muito importante a gente realmente debater o assunto agora para evitar controvérsias futuras. Então, e o Hudson perguntando se pode perder emprego na pandemia. Pode, Hudson, e não é raro. Eu tô ouvindo várias pessoas que chegaram para mim comentando. Principalmente o pessoal de shopping tá realmente tendo uma demissão em massa. E nosso convidado tá chegando por aqui. Deixa eu já enviar o convite para ele. Bom, então, a gente vai receber com muito carinho, com a maior energia positiva, o nosso grande Rodolfo Pamplona. Olá, tudo bom, amiga? Como Tudo vai? bem, Que professor? Como bom o senhor revê-la. está? Tudo É sempre um certinho. prazer te ouvir.
O prazer é sempre meu, você é uma pessoa sempre para cima, pessoa que Ah, trabalha muito pesado e desse ponto também com um estudo profundo. Então, para mim, é uma oportunidade maravilhosa de bater ah, esse papo, de rever. Tanto tempo que eu não faço. Na última é vez, verdade. você estava coordenando a faculdade lá em Divinópolis. Você Divinópolis, está é por onde verdade. agora? Agora eu fui para o Rio, voltei para Minas agora, estou coordenando faculdade aqui em Minas também, mas outra. Que cidade você está? Eu estou em Itaúna e Ah, então. coordenando, estou na Universidade de Itaúna, que a gente tem programa de mestrado, doutorado aqui agora, e Que na Faculdade ótimo. de Pará de Minas, que Ah, é que aqui bem ótimo. pertinho. Quem E sabe lecionando quando, na PUC. quando... Ah, que ótimo, que ótimo. E quando, quem sabe quando acabar essa pandemia, a gente possa fazer a palestra cantada aí É também. claro. E eu É ia falar muito isso. legal. Na apresentação do senhor, eu falei, bom, eu tenho que contar que Rodolfo Pamplona, não tem quem não conheça, né, professor? Mas, resumindo, é juiz do trabalho na quinta região do TRT, né? E, além disso, é professor, é mestre e doutor pela PUC São Paulo. É mestre também em Direito Social pela UCLM, Universidade de Castilla-La Mancha, que eu tenho o maior carinho por lá, que eu estudei lá também. Ah, que ótimo. E, e Com também que o senhor é papo com a professor. Baila. Exatamente. Na Unifax e na Universidade Federal da Bahia, inclusive nos programas de mestrado e doutorado. E, Exatamente. além disso, é compositor e o melhor vocalista, gente, do mundo. Consegue fazer uma palestra maravilhosa, contando a história do direito de família do início ao fim. Mas eu não vou dar spoiler, que eu vou deixar para todas as faculdades convidarem Rodolfo Pamplona para terem essa honra, porque é sensacional. Não tem como não amar, Ah, professor. é. E aquela palestra lá em Divinópolis foi muito legal. Foi, Foi assim, foi. sabe? Ele tem uma energia muito Mas eu positiva. chorei muito. Ah, sim, mas é porque quando a gente fala sobre relações de família e ainda fazendo a interface, né, É, com a arte, com a música, Chico Buarque, Caetano. Hoje, inclusive, nós perdemos um grande compositor que uma das canções dele eu coloco lá na palestra cantada, né, que é o Aldir Blanc, né, que é naquela parceria com o João Bosco, a gente canta lá Incompatibilidade de Gênios, falando sobre os conflitos da separação, de escrito divórcio, e aí vai por todas as formas. E é muito legal, sabe? É uma pena que na época que a gente fez a palestra em Divinópolis, eu não tinha o canal no YouTube ainda, porque é senão a verdade. gente... Mas quem sabe, quando eu fizer aí em Itaúna ou em Pará de Em Pará Minas, de Minas. né? Aham. Ou em uma das duas a gente filma e coloca lá também. Para o pessoal É. que estiver interessado, dê uma olhada nos meus dois canais no YouTube. O canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. No canal Pamplona tem uma playlist especificamente para palestra cantada. É essa que a gente está falando. Só não tem Ai. a de Divinópolis, mas prometo que a de Itaúna ou Então a de tá. Pará de Minas estará lá também. Ah, que lindo! Nós já vou esperar logo para passar essa pandemia. Porque É isso ouvir aí. o senhor é delicioso. Aí, ó, já tá indo É. até aluno Alexandre comentando aqui. Foi show, foi mesmo. Ah, tá vendo? Ó, e eu Inesquecível. gostei muito. Eu espero, sabe, mesmo você não estando lá, espero voltar de Nápoles um dia, porque foi muita. Eu senti muito calor humano, achei as pessoas muito legais lá. Foi realmente Ah, uma turma muito boa. E eu mas tô é essa querendo energia muito, do sabe, senhor que quando. transcende pra gente. E eu tô querendo muito, porque nesse momento de isolamento presencial, eu tô nessa maratona de lives, interagindo com todos os cantos do país e algumas até fora do país, mas dentro dessa linha de, assim que for possível, se estabelecer esses contatos, esses congressos, quero muito voltar a viajar, porque estou sentindo falta do contato com as pessoas, sabe, de conhecer mais gente nova também presencialmente. E a palestra cantada é perfeita para isso, porque a É, gente mexe com o sentimento, né? é Através da verdade. arte, que é o diferencial na vida. Né? É, A gente tem visto que nesse período de isolamento, a gente tem aprendido a conviver sem ir a restaurantes, sem ir a bares, mas a gente não consegue viver sem a música, sem a é. poesia, sem o cinema. A gente está se entretendo com isso. Então, é até importante para as pessoas valorizarem mais a cultura, né? É, eu acho que é o ponto. E eu acho que agora os sentimentos estão à flor da pele, né, Pamplona? Eu acho É, que esse momento é o momento de estar vendo muita gente já
questionando o sentido da vida. Falei, gente, Isso. e não dá para poder parar. É o momento de a gente agarrar, realmente a cultura ela eleva, assim, ela não É deixa a gente verdade. afundar, não deixa a gente cair. E aí, por É. isso que a gente quer ouvir o senhor, que é esse ponto de esperança, de sempre uma energia que é cativante, além do conhecimento que é inesgotável. Então, eu já até contei Amém. aqui um pouquinho. O senhor sabe que eu o citei na minha tese no doutorado, porque eu tenho uma admiração muito grande, não só em civil, mas em processo do trabalho, o senhor consegue transitar por tudo. E aí eu queria, então, que o senhor primeiro comentasse para a gente. Hum. Decisão do STF, suspendendo o artigo 19, o artigo 29, na hora que fala da responsabilidade do coronavírus Hum. como doença ocupacional. E aí, Certo. até onde vai a responsabilidade do empregador? O empregador, ele vai realmente ser uma doença ocupacional? Não vai? No momento que o STF suspende esse entendimento do artigo 29, como que o senhor viu essa decisão? Olha, vou. Essa é uma questão muito interessante. Deixa eu mandar um abraço aqui para a professora Carolina Tupinambá, lá do Rio de Ah, Janeiro, está uhum, aqui prestigiando a live também, estou vendo aqui. Mas deixa eu explicar a lógica da MP 927, do artigo 19, o que é que se queria e, digamos assim, o que situação temos, ou quais as interpretações possíveis da decisão do Supremo. A primeira específica a se enfrentar é a lógica do artigo 19, originalmente, era para imaginar que, em função do coronavírus, em função da fácil disseminação, a gente não teria como imaginar que haveria um enquadramento necessariamente como doença no trabalho, ou acidente do trabalho, para efeito da assistência previdenciária. Por quê? Porque, perceba, a lógica de um afastamento seria por auxílio-doença, evitando, na verdade, os efeitos disso para o contrato de trabalho na questão da estabilidade. Então, a lógica do artigo 19 era essa. Aí, o que é que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ano passado, num acórdão que foi, para mim, muito especial, porque eu fui a primeira pessoa no país que escreveu sobre a possibilidade de reconhecimento de responsabilidade civil objetiva do empregador no acidente de trabalho, mesmo com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, eu escrevi, mas nunca disse que a responsabilidade é objetiva. Acho que podia ser com a aplicação uhum, do parágrafo 927. E o Supremo admitiu isso. Admitiu, e é um dado muito interessante nesse ponto, porque a gente escreveu, eu escrevi isso em 2002, mas a gente colocou no nosso livro em 2003, no livro de Responsabilidade Civil e Pablo não concordava comigo. A gente puxou o nó de rodapé, inclusive, né, que está lá até hoje, né, dizendo, olha, a tese aqui defendida no livro é que é possível, mas nos debates internos entre os dois autores, né, Rodolfo admite mais que é possível, Pablo tem algumas restrições, mas deixou isso lá e ficou registrado. E o Supremo acolheu a minha tese no ano passado. Eu fiquei muito feliz com isso. Só que, sabe uma frase, parece bem mineira, quem nunca comeu melaço quando come se lambuza, né? E aí o que é que acontece? Em função dessa diretriz, o Supremo Tribunal Federal, por pensar numa possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva, suspendeu o artigo 29, né? E não colocou nada no lugar, não deu interpretação conforme, não deu, simplesmente disse uhum. que era inconstitucional esse ponto. Mas toda a construção, e por isso a sua pergunta muito precisa, né, foi no campo da ideia da responsabilização. Mas perceba que a gente precisa, e né, a gente está passando por um período tão complicado da história do país que as pessoas querem rediscutir, às vezes, a medicina, ou rediscutir o óbvio. Perceba, o artigo 29 tinha que ser interpretado restritivamente para dizer que o fato de que estamos sujeitos a esse contágio, isso, mesmo que tenha sido contraído no ambiente de trabalho, não seria por si só uma doença do trabalho ou um acidente do trabalho. Ponto.
Essa é a ideia da generalidade. É claro Uhum. que o empregador, que é um hospital, por exemplo, que está com os médicos na linha de frente, e nesse ponto pode, e acontece, e tem acontecido muito, né, de Uhum. médicos, enfermeiros e outros profissionais de medicina que estão realmente na frente da Sim. batalha, eles contraiam isso e tenham sequelas desse ponto, é lógico que ali poderia ser caracterizado como acidente de trabalho. Então, a lógica é imaginar que o dispositivo tinha que ser interpretado pensando genericamente. O cara que está no balcão do mercado e atende uma pessoa e que não está como controlar o acesso do empregador, se aquela pessoa está ou não está com vírus, porque é um inimigo invisível, e a pessoa contrai isso, que tem contato. Isso não deveria ser, por si só, acidente de trabalho. Essa era a lógica do artigo 29. Só que quando o Supremo declara inconstitucional, e digamos assim, a situação vira de avesso. Por É. quê? Porque nesse ponto, o indivíduo, né, vai dizer, então, todo mundo que contrair o Covid está enquadrado como acidente de trabalho, se isso for possível pensar de ser na relação de emprego, é uma das interpretações possíveis. Mas perceba, ela beira o absurdo, porque a gente, na verdade, não tem como fazer a demonstração de um nexo de causalidade de que foi no trabalho, porque as pessoas convivem umas com as outras. E aí a Uhum. gente vai discutir esses aspectos. E numa situação de uma doença, de uma virose que gera uma doença, né, que tem um grau de contágio tão acelerado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, mais bagunçou do que esclareceu. Por quê? Porque seria muito melhor se eles, nas técnicas que o Supremo desenvolve de forma muito evidente nas últimas decisões de isso, ele tivesse feito uma interpretação conforme para dizer que, em regra, o fato de não alguém contrair o Covid-19, alguém contrair a doença decorrente da disseminação do vírus, esse simples fato, por si só, ainda que seja no trabalho, não é uma doença do trabalho, não é um acidente do trabalho, não é isso. Mas que situações em que se esteja efetivamente num risco de atividade, efetivamente nesse trabalho com isso, aí sim Uhum. poderia ser. Aí o que é que acontece? Isso aqui foi para explicar o dispositivo como era e talvez como o Supremo decidiu. Do jeito que o Supremo decidiu, o que é a questão é a seguinte: demonstrou que o contágio foi no ambiente de trabalho, é acidente de trabalho e não tem conversa. E aí a Uhum. perspectiva se torna mais ampla do que a visão original. Por quê? Porque ainda levando em consideração a própria decisão do Supremo Tribunal Federal de que há a possibilidade de responsabilidade civil objetiva, aí a gente vai pensar não somente na tutela previdenciária, mas de uma Uhum. responsabilidade civil. E perceba que a demonstração do nexo causal e a demonstração de culpa parece importantíssimo. Uma coisa é o Aham. empregador que não fornece álcool gel, não fornece máscaras, não estabelece algum tipo de tratamento. Outra coisa é dizer, virou responsabilidade subjetiva. E aí nós vamos ter um pano para manga enorme, e eu não tenho a menor dúvida que a senhora aí, como coordenadora das faculdades, e aí professora também, pode estimular muitos TCCs ou artigos sobre Uhum. esse tema. É verdade. E a gente tem muito mesmo a discutir, porque não ficou claro, assim, ficou todo mundo perdido. Ah, então agora tudo vai ser responsabilidade objetiva, não vai? A E gente aí, está numa situação muito semelhante à da liminar do Lewandowski. Né? Por quê? uhum, Porque, de fato, nós estamos numa situação em que é proferida uma decisão e a gente fica com mais dúvida sobre os efeitos da aplicação do que, com certeza, o que não deveria ser o papel do Supremo Tribunal Federal. show, sensacional. Carol tá perguntando aqui se eu vou deixar salvo. Carol, que é professora na PUC aqui,
também em Opa! Minas. Carol, vou sim, tu vai ficar salva por 24 horas. Depois já conversei com o professor Pamplona que a gente vai colocar lá no YouTube, tá? Vou voltar sim. Essa E live, eu digo, pessoal, todas as lives que tenham participado, essa live aqui é a minha live número 109, não, 110. 110. nossa, Estou completando 110 lives. E eu digo assim, eu tenho baixado, pedido a doutora Larissa Leite faz a participação, ela baixa lá e aí a gente coloca. Quando é feito no meu perfil, eu baixo no canal Pamplona. Como está sendo no perfil da doutora Graciane, vai ser no perfil Papeando com Pamplona, que é onde eu disponibilizo. Eu quero... E todo mundo lá, por gentileza, siga aí a doutora Graciane e me siga também no R Pamplona Filho, ah, mandando também, se você ainda não segue um dos meus canais, manda uma mensagem sim. inbox que eu mando o link para vocês. Ah, professora Carol Tupinambá, você está comentando aqui. Canal maravilhoso. Ah, Carol, mas Carol, uma fofa, colega confreira da Academia Brasileira de Trabalho, do qual nosso amigo Vitor Salino foi seu orientador, Sim, meu orientador, nossa é. comunidade também, uma turma muito boa junto aí, que tem convivido e aprendido reciprocamente. Bom, aí o Alexandre perguntou, o senhor já até respondeu, se não tiver oferecido equipamento de proteção individual, como é que ficaria? E aí tem uma outra Aí, pergunta, vou aproveitar e já perguntar aqui, antes que o senhor já junta essas duas. Empregados assintomáticos, será considerado doença ocupacional ou apenas os empregados com teste de Covid positivo? Como que o senhor vê, professor? parece-me que uma situação, olha que coisa que a gente vai ter que ver, qual é o dano. Porque se o indivíduo contraiu o vírus e não desenvolveu a doença, passou assintomático, inclusive desenvolveu anticorpos, parece-nos que é uma situação em que não vai se enquadrar, porque o indivíduo não vai ter necessidade de afastamento, né? O Uhum, indivíduo vai continuar nessa situação, no máximo ele vai ter a questão da quarentena, do isolamento para não contaminar, e aí, perceba, não vai incidir a regra previdenciária, mas sim a lei 13.979, ou seja, que essa falta não é considerada falta injustificada. uhum, que fica uma interrupção, que aí ele pode ficar Exatamente. só para não ter a transmissão, né? Eu vejo o assintomático como se ele não tivesse a doença. Então, Mas porque. perceba, ele é assintomático, ou Sim, seja, ele não desenvolveu sintomas, mas ele pode sintomas. transmitir. Então, a É, ideia, ele vai ter só o que ele fica afastamento isolado. nesse ponto, porque ele não... Perceba que não se trata de uma licença médica no sentido de um afastamento ou de um auxílio-doença ou auxílio-doença acidentária. É, na verdade, um afastamento simplesmente para preservação, né, do meio ambiente de trabalho. Então, a priori, Uhum, para esse, parece-nos que a proteção não se enquadraria, porque estaria submetido a todos, a menos que alguém vá suscitar, e é um campo de... Em função das incertezas da decisão do Supremo, a gente tem que cogitar ao indivíduo dizer, olha, não, o fato de eu ter ficado isolado, né, gerou-me um constrangimento tal que eu preciso, aí talvez pedir uma reparação por danos morais, alguma coisa assim, e aí é algo que a gente vai ter que fazer uma análise, mas perceba que a análise da ideia, que pode ser uma presunção omnis, pode ser a ideia de um dano in re ipsa, mas vai ter que demonstrar o nexo de causalidade. Por quê? uhum, Porque o grande lance nesse ponto é como demonstra o nexo de causalidade se estamos todos submetidos a estar contaminados, até sim, mesmo nas nossas próprias casas. exatamente. Oi? Travou um Voltei pouquinho, aqui, mas eu apertei. voltamos. Voltei. Bom, excelente. Aí a Júcia até comentou que muito bacana aqui a reflexão e ela vem falando perfeita a análise. E Exato. aí, em cima disso, tudo que o senhor faz, essa análise sempre é perfeita. Vamos então indo para as dúvidas que o pessoal me mandou. Estou à Me disposição. perguntaram o seguinte: agora é do grupo de risco, está com medo de trabalhar. Pode o empregador obrigar esse empregado a prestar o serviço ou não? É obrigado a afastar ou não? Por esse medo de contrair a doença. A questão é bem complexa, porque o medo é um sentimento subjetivo. Há quem tenha, quem não tenha. Não, esse Uhum, ponto não é. Mas se ele está no grupo de risco, essa comunicação ao empregador, o atestado de que ele está no grupo de risco,
dá para enquadrar na 13979. Porque, a priori, há o dever de ir ao trabalho. Ou seja, se o indivíduo não... Se o empregador fornece todos os EPIs necessários, a priori, para proteção. Mantém-se as distâncias regulamentares. E, nesse ponto, está realizando a atividade normalmente, essa é uma situação em que há um direito potestativo do empregador de exigir o comparecimento? Sim. Agora, se o indivíduo tem uma demonstração médica que está enquadrado no grupo de risco e, por isso, tende a entrar em isolamento, aí perceba, nós vamos... Eu tenho falado isso com frequência, galera, que a gente tem visto uma revalorização da disciplina jurídica das relações de trabalho, né, com esse período da pandemia. Por quê? Porque só com a Lei 13979 a gente passou a explicar para as pessoas a diferença de suspensão e interrupção, até onde, quando paga o empregador, até quando paga a partir do INSS. Então, parece-nos que essa é uma situação em que não basta o simples medo. É preciso que haja uma demonstração, uma recomendação médica de que o indivíduo não compareça. E aí, se ele não comparece, tem isso, nós vamos ter, na lógica da interrupção, 15 dias para o empregador, depois para o INSS. Mas é preciso, e o empregador tem o direito de exigir que haja a prova nesse sentido. Por quê? Porque, perceba, o indivíduo não está contaminado, o indivíduo não passou por um local em que poderia ter havido contágio naquela primeira fase. Não, o indivíduo apenas está no grupo de risco. Eu estou no grupo de risco, eu sou cardíaco e tenho problemas respiratórios. Então, nessa circunstância, estou falando alguma coisa que é minha mesmo. Se o empregador tem a possibilidade de estabelecer o mínimo de segurança dos dados, é possível ir, mas estando eu no grupo de risco, procuraria um médico, atestaria isso, informaria o empregador e dizia, olha, vamos ver se a gente consegue uma situação alternativa. Você pode me colocar em home office, em alguma coisa assim. Não sendo possível, nós vamos trabalhar especificamente com a Lei 13979, 15 dias para o empregador, o resto pelo INSS. Show. E aí, com isso, eu já vou responder um tanto de pergunta aqui. O pessoal perguntou, pode suspender? Aí o professor Pampona até falou, não, pela Lei 13979, gente, não vai descontar essas faltas. Então, são faltas justificadas. Então, nesse caso, não tem desconto. Eu vejo como uma interrupção do contrato, não uma interrupção do suspensão, contrato. Né? Só que na disciplina, aí mutatis mutandis vai falicar sempre. Até 15 dias, banco empregador. Depois tem que ser o INSS, porque o empregador não ficaria com um ônus superior aos 15 dias. Por 30, 40, até não, viabiliza aí o indivíduo tem que se habilitar no INSS. Por isso, a importância da demonstração médica de que o indivíduo está no grupo de risco, está numa situação, e por isso fazer. Por quê? Porque o empregador não tem que custear isso indefinidamente. Pessoal, surgiu outra dúvida aqui em várias empresas e gerou uma grande discussão, porque muitos estavam entendendo, inclusive o INSS comentou isso, que não precisaria nem de atestado para poder afastar o empregado. E aí eu, como advogado, falei, gente, é muito perigoso, porque depois, para afastar pelo INSS, já teríamos problemas. Até tudo bem para a empresa, mas como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo o seguinte, é claro que a gente pode imaginar uma determinada situação calcada na boa-fé objetiva, em que se possa imaginar... E olha, vamos pensar logo lá no começo. Eu acabei de voltar da China, eu acabei de voltar da Itália, eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Eu vou precisar de um período de isolamento para garantir isso. Essa é uma circunstância que não tem atestado médico, entende? Então, essa informação dada, porque está preservando também o empregador. Então, é algo nesse ponto que se precisa ver. Mas isso só tem para os altos empregados. Perceber que a situação em que o indivíduo está assintomático, mas está com o vírus, isso só pode ser atestado por um médico. A circunstância do indivíduo não estar contaminado, ou seja, não tem o vírus,
não é ser sintomático, ele não tem o vírus, mas ele está no grupo de risco. Perceba, é claro que a gente respeita a ideia de boa-fé objetiva e é uma premissa fundamental para mim, até como professor de direito civil. Mas qual é o controle que a empresa pode ter na circunstância de alguém que não é que está no grupo de risco? Ele está com medo. Porque é natural ter medo. O medo é humano. Então, peraí, como é que você vai ficar nessas circunstâncias? A gente precisa ter o mínimo de disciplina. Por quê? Porque depois dos 15 dias, como é que vai habilitar para o INSS? Como é que o empregador vai informar? Ah, ele me disse. Perceba, a situação é mais complicada, não é mesmo? Sim. Show. Bom, então vamos, que tem muita dúvida aqui para a gente falar com o professor Pamplona. Estou vendo aqui conosco o Solano, que é presidente da Mafra 7 aqui, falando um oi, falando Pamplona, o rei das lives. Gente muito boa. Ter participado de outras lives minhas, para mim é um prazer enorme ter uma plateia, ter uma presença tão distinta aqui nessas lives. Pamplona, gestante, dá para reduzir jornada e, consequentemente, salário de 25%, 50%, 70%? Eu não vejo. A lei não trouxe impedimento. Então, é claro que a gente pode imaginar que é uma situação peculiar, até pela circunstância pessoal, mas o fato é que a lei, a medida pessoal, não fez acepção de tratamento diferenciado. E perceba, a gravidez não é doença. Gravidez não é doença. Então, nesse ponto, eu até falando de você, eu sei que você ficou lá para ter seu filho, ficou até perto de parir, né? Até no dia. Exatamente. Então, não há impedimento nesse ponto. Então, vai ser a adequação. Agora, perceba, o empregador pode, por razões de sensibilidade, humanitárias, pensar se vale a pena ou não. Mas perceba que a lógica, e aí me permita falar, eu tenho feito tantas lives que eu sei todas as normas de cor. A gente precisa entender a diretriz. A melhor diretriz é a MP 927 e não a 936. Se dá para fazer home office, se dá para antecipar férias, feriados, se dá para fazer banco de horas, faça. É melhor porque, inclusive, evita, digamos assim, problemas posteriores de um passivo. E me permita falar, você que atua na advocacia também, né? E eu na minha condição de magistrado, eu tenho que dizer, olha, a MP 927, na maior parte dela, ela seguiu uma linha muito boa. Sabe por quê? Porque a gente ensina na graduação o banco de horas na perspectiva só da exploração. O indivíduo vai trabalha, vai botando no banco para depois tirar uma folga ou receber. A lógica pode ser invertida. Ou seja, você agora folga e vai deduzir mais lá na frente, vai computar mais lá na frente. Um abraço aqui para a doutora Cecília Máximo. Cecília, eu estava esperando falar, nossa, que delícia, que plateia qualificada, minha professora. Exato, e o Vitor Eisenberg também, que é professor aqui na universidade. Ótimo, tem muita gente boa aí na PUC também. Eu tenho muito carinho para o pessoal aí e espero retornar a oportunidade. Participei de algumas bancas de mestrado, de doutorado aí. Quem sabe voltarei em outras oportunidades. Bom, e aí vamos lá então. Além disso, a gente vem com a discussão de mas e agora vai vir audiência online, como é que vai provar as situações? Porque tudo isso vai gerar controvérsias. A gestante, por exemplo, eu já vi gente, mas não pode, porque é pela criança. Então, acho que essas situações são situações que vão gerar discussão ainda no justiça do trabalho. Com certeza, o número de processos do senhor vai aumentar mais ainda. Eu sei que a vara do senhor anda tudo em dia, não tem nem processo atrasado lá. Verdade. Mas que o senhor trabalhou dobrado nessa época. Sim, para mim foi uma situação muito estranha, porque quando começou o isolamento, a quarentena, a pandemia, né, formalmente, eu estava de férias no tribunal. E aí o que acontece? Eu não podia mais viajar, estava trancado, as férias continuavam lá. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar durante as férias.
Por quê? Porque a primeira situação, a sensação que eu tive, eu disse, a gente precisa prestar no mínimo de solidariedade. Os advogados, né, não estão fazendo mais audiência, como é que vai ser isso? As partes estão querendo receber. Então, eu digo, eu voltei à ativa, comecei a expedir alvará, comecei a verificar a liberação de parcelas de acordo que estavam lá, mesmo porque a suspensão dos prazos processuais não importa em suspensão dos negócios jurídicos, que são relações jurídicas de direito material, chanceladas processualmente. Então, depositou, estou liberando o alvará. E aí eu dei meu telefone para os advogados. Qualquer problema lá no torceu, entre em contato, eu passo um e-mail aqui, a gente resolve isso. Foi uma forma de otimizar. Então, trabalhei muito durante as férias e trabalhei muito nessa perspectiva para tentar minimizar essa situação. Até hoje, eu recebo e-mail, professor, às vezes é engraçado, porque eu estou ensinando há 25 anos, não, e às vezes os advogados nunca me chamam, às vezes nem me chamam de excelente, professor. Professor, o senhor pode verificar a liberação de processo? Pode, porque é tanto processo que às vezes você precisa do númerozinho. O cara me manda no WhatsApp, eu já tento resolver isso. Por quê? Porque assim, Isso que é celeridade e informalidade do processo de trabalho. Claro, a gente tem que entender que as pessoas acabam encarando, exigindo uma formalidade no processo como quase um mecanismo de defesa para estabelecer distância. Eu não tenho, não. Eu digo assim, precisa resolver a situação. Não tem que fazer isso, me dê informação e tal. O pessoal vai respeitosamente, vai educadamente, fazendo assim. Não, gente, eu resolvo isso logo tudo. Eu quero é resolver o problema. Né? Não preciso. Eu fiz uma live outro dia sobre comunicação jurídica e o indivíduo, o senhor exige que chama de excelência? Pode me chamar de do que quiser, pode até botar apelido. Eu quero é resolver a situação. Isso é mais prático, porque eu costumo dizer que e eu ensino para os meus alunos há muitos anos nesse ponto. O processo judicial parece um jogo. Ele tem regras, ele tem partes, né? Ele tem passos. Então parece um jogo, mas a gente não pode encarar um processo como um jogo. Ali está ali as esperanças, o patrimônio de alguém. Então a gente não pode anestesiar nossa capacidade de se dignar. A gente tem que ir nesse ponto com paciência, respira e vamos resolver a situação. Então, eu consegui manter miserável, né? Em abril voltei sem audiência, mas os processos concluindo. Joguei. E em maio vou na mesma linha também. Só que agora, voltando a fazer audiência. E a gente vai fazer audiência, ou no meu tribunal, seguindo uma recomendação do CNJ, ele está fazendo um reingresso paulatino. Primeiro, nós estamos fazendo as audiências de tentativas de conciliação e de razões finais. Aí, e o que é que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo quase uma CP6ação do processo do trabalho, mas é por causa da situação excepcional. Eu sou fã do processo de trabalho. Eu adoro o processo de trabalho. Foi a primeira matéria que eu fui professor, sabe? Então, eu comecei o direito civil e o processo de trabalho juntos, mas o processo de trabalho eu era servidor da justiça antes de ser juiz. Então, sempre tive nesse ponto uma postura muito apaixonada pelo processo de trabalho. E gosto realmente das nossas características e gosto desse processo em mesa de audiência. Só que isso não é possível ser feito hoje. Então, o que é que a gente está fazendo? Literalmente, nosso corregedor autorizou. Estamos fazendo uma CP6ação, ou seja, chegou a petição inicial, verificamos a petição inicial está apta, mandamos citar o demandado para responder, prazo de 15 dias. Contestou? Ótimo. Contestou, aí notifica as partes para informar. Quer produzir prova oral ou não? Tem necessidade de produzir prova oral ou não? Porque se for só matéria de direito, já vou fazer a conclusão do processo. Agora, tem necessidade de produção de prova oral? Vamos fazer isso. O TRT tem, o seu trabalho tem licenciado o Hangouts, né, do meeting lá do Google, e aí a gente vai fazer a audiência. Só que a audiência, o juiz tem que ter uma paciência multiplicada, porque nem todo mundo tem o mesmo tipo de conexão. E a gente tem que saber os novos desafios em relação a isso. Por quê? Porque, de fato,
o que é que vai acontecer? Eu vou ouvir uma testemunha. Ela está onde? Se ela está na casa dela, menos mal. Eu vou perguntar onde ela está. Então eu pergunto. Ela fez a experiência. Pergunta, onde é que você está? Vou lhe pedir um favor, meu amigo ou minha amiga. Dê uma girada no celular para eu ver se tem alguém perto. Mas perceba, isso é uma coisa meio quixotesca, é uma coisa assim, de quem está tateando para aprender. Por quê? Porque quem impede que a parte, sei lá, não esteja com um ponto eletrônico? Ou a pessoa chega depois, Ou a pessoa chega depois, ou esconde debaixo da mesa. exato, sabe? Não há limites, mas aí a gente tem que trabalhar com a boa fé. Por quê? Porque nessas circunstâncias é algo, aí eu vou dizer, não, isso é horrível, não pode fazer. Tá? A gente me informe de uma forma melhor, porque, na verdade, quem tem a solução para todos os males nessa questão está mentindo, porque ninguém sabe. Nós estamos tateando e construindo. Mas também a gente também tem que ter, e a verdade seja dita, tem que ter eu não quero usar a expressão bom senso, mas vou usar o bom senso de perceber que mesmo presencialmente a gente não pode achar que é todo mundo santo, sabe? É algo. Ninguém pode. Não, mas eu não quero ter contato. Mas pode ter tido contato testemunha fora do prédio da justiça. E aí cada um foi separadamente. Ou ensaiou tudo antes. A gente tem que perceber que a pessoa está afirmando. Cada um vai ter que trazer as suas afirmações. A gente vai ter que, na verdade, superar alguns postulados, alguns preconceitos. Sabe? Porque, por exemplo, qual é a primeira pergunta na advertência? Se é amigo íntimo, a gente precisa entender que amigo íntimo é algo muito forte. Por quê? Porque você vai depor para alguém que você não conhece? Não. Algum grau de algum contato tem que ter tido, né? Entende? Algum grau de camaradagem, de brodagem, está lá. Então a gente precisa, talvez, ter a sensibilidade de ver o que é que está convencendo ou não. E aí, digamos assim, vamos fazer do limão uma limonada ou uma caipirinha, né? Vamos entender que pode haver outros aspectos que são úteis. Qual? Agora está gravado. A informação da testemunha está gravado. O áudio, o vídeo, o que a testemunha falou, está lá. Então a gente vai tentar verificar nessas circunstâncias. E aí o que é que a gente tem? Nessa aplicação, não dá para entrar naquela visão que eu acho lamentável de alguns colegas meus, de achar que eu prendo e arrebento. Não. Vai ser muito parecido com o negócio de direito processual. Por quê? Porque, de fato, a audiência de instrução vai acontecer se todo mundo quiser que a audiência de instrução aconteça. Ou seja, eu quero fazer a instrução, sim. Não vai dar para dizer mais, se vira, doutor, o senhor traz a testemunha. Eu não. O senhor diga o número do telefone, a gente faz uma ligação, a gente vai usar o Hangout. Agora, o que é que a gente tem? Por exemplo, eu estou convencido já disso. A gente tem que fazer a audiência pelo sistema de Hangout. Tem pessoas que não têm facilidade com a internet, né? Eu costumo dizer com frequência, os nossos alunos são nativos de um mundo digital. Eu, que sou muito mais velho que você, né, sou nativo de um mundo analógico. E eu migrei para o mundo digital. Mas os nossos pais, eles são nativos de um mundo analógico e ficaram lá mesmo. Então, para eles, é muito difícil, às vezes, ter esse contato no computador, na tela. Então, eu não tenho o menor pudor em perceber o seguinte, que talvez, em uma determinada circunstância, em que eu estou lá tentando fazer que a testemunha participe da audiência via Google Meetings e não consigo, eu talvez vou fazer o seguinte, testemunha, qual é o seu número de telefone? Esse aqui. Eu vou te ligar pelo WhatsApp, tá? Vou fazer um vídeo chamar. Aí você diz, mas não pode, porque o sistema do tribunal é esse.
O certo é fazer para o seu tribunal. Mas não estou conseguindo. Só que o sistema do tribunal é para a realização do ato, não é da substância. Por quê? Uhum. Porque o que vai para o processo não é a gravação. O que vai para o processo é a ata. A Aham. gravação fica lá e vai ser eliminada. Entende? Então a gente precisa compreender essa perspectiva, até para não sobrevalorizar os meios pelos fins. A gente precisa realmente entender que ali é a busca da prestação jurisdicional. Show. E a formalidade do ato é conseguida com o registro em ato. Sim. A Deise, que é advogada, inclusive, tem escritórios do Nordeste, né? Deise perguntou aqui, mas como? E aí o senhor comentou isso, como que vai ficar o sigilo do depoimento, como que vai ficar o isolamento das partes. E aí, como o senhor falou do acesso, eu vou até ter que fazer mais uma pergunta. Porque quando liga pelo WhatsApp, aí a gente, imagine que o senhor já ligou direto pelo WhatsApp. Como que o advogado vai conseguir fazer as perguntas, vai conseguir saber o que aquela testemunha está falando? Como que vai ficar o acesso à justiça? O senhor não acha que fere esse acesso? Não, aí o que acontece? A gente precisa adaptar. Tudo tem que ser adaptado nesse sentido. Obviamente, quando eu trouxe a situação, é de o que eu poderia fazer para otimizar uma prestação jurisdicional em que todos os interessados querem realizar a instrução e apenas a testemunha X está com dificuldade. A gente precisa ter um mínimo de criatividade. Eu não vou fazer a audiência toda pelo WhatsApp. Então, numa circunstância, eu vou fazer assim. Perceba que eu não vou querer fazer, não vou impor isso ao advogado. Vou começar com ele, vem cá, vocês topam fazer isso aí? Porque a gente pode tentar resolver. Eu já fiz isso, muito antes da pandemia. Agora, é quando a gente, o que há é que a gente precisa compreender que lidar com um ser humano é aprender a sentir a dor do outro. A gente precisa ter um mínimo de empatia, né? Para compreender como é que a gente vai conversar com a pessoa. O magistrado que diz, não, eu quero fazer isso, pronto e acabou, e tudo que você está para me atrapalhar, ele, na verdade, está detonando o próprio processo. Eu quero saber, vocês têm alguma sugestão? Né? Eu fiz isso uma vez, e não era nenhuma hipótese de ouvida, era uma coisa mais fácil. Era uma homologação de um acordo extrajudicial, e que eu não sou nem obrigado a fazer audiência, mas eu faço para que garantir a idoneidade da manifestação de vontade. Só que a empregada estava em Portugal, porque ela estava fazendo mestrado em administração, alguma coisa assim, deixou uma tia com procuração, firma, escritura pública, para cuidar dos seus negócios. Mas, desculpe, é uma audiência, eu queria ouvi-la. E aí ele disse, eu não vou homologar um negócio desse assim, se ela está aqui, me perdoe. A advogada, doutor, o senhor faz uma videochamada? Faço, sem problema. Tudo bem com vocês? Todos, ele está querendo resolver? Ele está querendo resolver. Não foi nem no meu telefone, no telefone dela. Liga aí, por favor. Perfeito, telefone. Aí foi engraçado. Aí essas pessoas são foi engraçado. Por quê? Porque quando atendeu, eu pedi, é só me dar o seu telefone, falou, né? E quando atendeu, a moça atendeu, a pessoa gritou lá, professor! O marido dela tinha sido meu aluno há muitos anos no clube. Aí estava lá, você atestou até mesmo a identidade dela. Né? Então a gente resolve isso. Claro que sabe, eu não sei, eu sou baiano mesmo, mas acho que eu devo ter uma coisa de mineiro, sabe? Eu acho que tudo que a gente puder conversar, dá um jeito. Resolve, sabe? Se a gente tem boa vontade para conversar, se resolve. É verdade. Esse negócio de ficar, sabe, criando problema, né? A gente tem que... Ou, talvez isso, essa coisa de criar problema, é uma deficiência dos nossos cursos de graduação, sabia? Porque eu vejo isso, tem mudado muito. Nos últimos 5 anos, isso mudou muito. Mas eu que estou ensinando há 25, eu vejo... A forma como ensinavam direito, Graciela, é muito ruim. Porque as pessoas ensinam direito para brigar. Se não fazer petição inicial, contestação, recurso, como é que executa, não ensina a resolver problema, gente. E a nossa função num processo é resolver problema. Então a gente precisa aprender a negociar, a
verificar onde é que pode A ser. conciliar de verdade, A conciliar. né? Porque aí sim vai resolver o problema. Porque quando eu sempre digo, gente, contencioso, a gente vai criar mais problema. Isso. Porque por mais que tenha sentença, que venha parecendo que apaziguou, aquela pessoa que recebeu a sentença, às vezes ela fica muito mais chateada do que antes do processo. Exato. E as pessoas ficam... E aí eu digo com liberdade, só falar aqui do meu lado, né, do meu lugar de fala, né, que a gente fica numa circunstância, né, olha só, achar que a decisão do juiz, ou achar que o juiz tem algum poder sobrenatural para saber a verdade, para fazer a justiça, é muita mitigação, é muita mistificação, sabe? A gente precisa entender que o juiz é um ser humano que tem uma regra técnica chamada ônus da prova para decidir. Ele não vai saber a verdade, né? Então a gente precisa realmente costurar, construir uma nova, uma solução que importa em avanços e retrocessos, ceder e avançar, que a gente faz isso conjuntamente, né? Professora, está completando 50 minutos de live. Sensacional. Pois é. E aí eu já ia para comentar com o senhor, agora a gente vai caminhando para o fim, gente. Eu vi aqui as perguntas, a participação. Eu queria agradecer aqui os comentários da Andréia Zatar, que comentou super bem, da Mila, e aí por aí vai. Carol, pessoal todo comentando sobre a atuação do senhor Jucimara, que é realmente uma atuação diferenciada. O senhor inova. Na verdade, o senhor cumpre muito bem a função do processo de uma forma inovadora, de uma forma que encanta a gente. E aí eu queria só fazer um pedido. Para a gente poder encerrar, eu queria ouvir o nosso Pamplona, que é compositor, que é cantor, para alegrar os nossos corações. Porque o senhor me fez pensar muito, não sei se eu já contei para o senhor, eu fiz medicina e direito. E aí me falaram, mas por que você quer medicina? Eu falo, porque eu quero salvar vidas. E o senhor me trouxe isso à tona na hora que o senhor falou, olha, quando a gente está lá resolvendo um processo, quantas vezes a gente está ali resolvendo uma situação é para resolver um problema. Eu faço do direito isso, tento resolver os problemas, tentar amenizar um pouco o sofrimento nosso no Brasil, que já é tão grande. E aí eu queria poder ouvir o senhor um pouquinho mais nessa parte tão carinhosa que acalenta a nossa alma, nosso coração. Vai, só um pouquinho. Mas você quer o quê? Que eu cante ou que eu recite? Os dois, o senhor escolhe. O que o senhor escolher. Tá, então vamos lá. Uma coisa que eu tenho aqui, pois não está muito aquecida, mas vamos lá. Há uma canção que é de Frank Sinatra, né, que ele imortalizou, né, que é My Way, que é a ideia de que a gente precisa construir o nosso próprio caminho. E acho que você está construindo um caminho cada dia mais brilhante na sua condução de coordenadora, de professora, né? E a gente vai pouco a pouco construir o nosso caminho, que é assim, né? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I didn't want way. Beijo, querido. Sensacional! Muito obrigada de coração. Um abraço muito carinhoso daqui de Minas, bem caloroso, com aquele calor de mineiro. A gente espera muito o senhor aqui. E, pessoal, tá lá, a live vai ficar salva 24 horas no meu Insta, que é Graciane Saliba, e no YouTube, youtube.com/Graciane Saliba. Quem não quer ouvir Pamplona 10, 15, 20 vezes? É sempre um bálsamo para os nossos ouvidos. Um beijo, pessoal. Obrigada. Um beijo, querida. Diga o pessoal aí. E eu vou também copiar, colocar isso lá no meu canal no YouTube também, para eu poder divulgar o trabalho dessa professora encantadora que está produzindo cada vez mais. Um beijo, querida. Beijo, obrigada.